Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Nesta manhã de luz, de alegria, quando os nossos corações coroam em vibrações de muita paz, procurando alcançar os corações de todos aqueles que estão conosco nesta manhã, pedindo à Mãe Maria Santíssima que os ampare. Elevemos o nosso pensamento para que nós possamos refletir no Evangelho de hoje, uma lição que nos chama tanta atenção para o momento em que vivemos: o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo de maneira porque o Espiritismo faz com que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado. Noutras circunstâncias, evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez, de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento qualquer, que seja os motivos particulares que lhe apontem. Ora, aquele que está certo diz que só é desventurado por um dia e que melhores seriam os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida futura e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada, esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Nós gostaríamos de elevar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Mestre amado, rogando a Ele o amparo, força necessária para vencermos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Jesus, que a misericórdia infinita do Senhor agasalhe-nos na esperança, na fé, no porvir de luzes que todos nós desejamos alcançar. Que nesta manhã, Senhor, rogamos a sua presença junto aos entes queridos, aos familiares, aqueles irmãos que não nos querem bem, que eles sejam acolhidos no seu coração, para os doentes que se encontram nos seus lares, que a misericórdia do seu amor fortaleça-os em esperança e fé. Para aqueles que se encontram nos hospitais, que todos recebam a sua visita amiga, Jesus, e que os seus mensageiros leve até eles o amparo de que necessitam. E assim, Jesus, com esse desejo imenso de auxiliar com as nossas preces e vibrações a todos, nós te pedimos, Senhor, sê conosco, fortaleça-nos nas horas difíceis, para que não nos falte a calma e a serenidade. Obrigado, Jesus, e que assim seja.
Queridos irmãos, nós estamos falando do suicídio e da loucura. Muitas vezes o espírito, nós, que somos espíritos imortais, trazemos comprometimentos graves ligados ao passado, mesmo sofrendo tantas influenciações espirituais de espíritos que ainda não compreenderam o nosso desejo de servir, de amar, de aprender. E sofremos esses impactos, chegando ao desespero. E quantas vezes, Senhor, nós percebemos que a ausência da calma, da serenidade, da confiança tem sido os grandes agentes dos nossos desequilíbrios, de nossas perturbações. Nós percebemos, portanto, que cada dia que passa, o Espiritismo vai ampliando o nosso olhar, a verdade vai tomando conta do nosso pensamento e nós vamos percebendo quanto é importante lutar e que Deus possa sempre nos fortalecer para que a gente não caia nessa loucura, nesse desespero que muitas vezes nos leva até o suicídio. E nós temos também no Livro dos Espíritos, ele nos fala isso, na pergunta 957, que há também o suicídio intencional, sem atenuantes de moléstia ou da ignorância. Há que considerar não somente o problema da infração ante as leis de Deus, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Como é triste a gente ver pessoas que pensam assim, que se tornam viciados em tantas situações, em tantos vícios que hoje somos acometidos, e isso é um suicídio intencional. A pessoa vai desencarnando, vai morrendo, perdendo a esperança até o desencarne, de uma forma que ele tinha consciência, ele tem razão, tem consciência, tem situação racional daquilo que está fazendo. Mas muitas vezes essas pessoas são atormentadas pela dor. E a consciência desperta no nível de sombra e precipita, muitas vezes, de forma até compulsória, as companhias que elegeu para si, pelo tempo indispensável à justa renovação. Aquele ditado popular, Olha com quem andas, que eu te direi quem tu és. Então, nós estamos no tempo de reeducar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, lutando muito para que nós possamos trabalhar e acreditar verdadeiramente que somos um ser, um espírito imortal. E muitas vezes a pessoa perde a oportunidade na sua reencarnação de lutar, de viver, justamente pela fragilidade e pela ignorância do conhecimento, achando que tudo vai encerrar com a morte. Então, para que sofrer? Se tudo termina no túmulo, mas esse é o grande engano. Esse é o grande desespero que leva o espírito depois da morte, quando ele percebe as suas dificuldades. E a vida, suas aflições, tudo aquilo que não desaparece, muito pelo contrário, aumentam. Então, os que se envenenaram, nos diz o Livro dos Espíritos, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura, os que incendiaram a própria carne, amargam as agruras e podem entrar na ictiose ou no pênfigo, o que se asfixiaram tantas vezes, seja no leito das águas, na corrente de gás. Há tantas formas, que nós vamos ver que as pessoas procuram o suicídio, mas eles esquecem que tudo isso eles terão que responder,
Por exemplo, aqueles que morrem, que se atiram aos rios, podem voltar depois com grandes problemas respiratórios, e nós vamos ver que os processos difíceis, que nós hoje percebemos nos pulmões, efizema, isso tudo tem uma resposta dos nossos atos, porque uma efizema, ele não é a causa, ele é o efeito, a causa justamente aquilo que nós fizemos no passado, ou pelo fumo, ou pelo um acidente, ou pelo um suicídio de afogamento, pelo gás, né? Tem muita gente que usa desses recursos. Então, o segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem também as distonias orgânicas derivadas que correspondem às diversas calamidades congênitas. E muitas vezes nós não sabemos de onde vem. Vem do passado. Inclusive as mutilações e o câncer, né? Muitas vezes a surdez, que a gente nasce surdo, a mudez, cegueira, até mesmo a loucura. E tudo isso representa para nós uma terapêutica providencial da cura da alma, se nós, enquanto encarnados, soubermos lidar com isso. Então, tudo isso são provas regenerativas que aquele que vai para o mundo espiritual numa situação de suicida, que ele pode reencarnar, trazendo essas lutas e essas dificuldades. Nós não podemos nos enganar que outro fator também importante que o Evangelho nos mostra é a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. E outra coisa que tem nos mostrado isso de uma forma que nos assusta até é a materialidade, o materialismo, né, que hoje as pessoas vivem. E numa só palavra, eles são incitantes ao suicídio. Muitas vezes é uma covardia moral. Nós não aceitamos a nossa vida, nós queremos ter o que nós não fomos capazes de adquirir, não pela nossa incapacidade, porque não fazia parte do nosso planejamento. Porque muitas vezes a riqueza, ela é uma prova difícil e todo mundo quer ser rico. E não sabemos lidar com isso, né? E o Evangelho nos faz algumas reflexões. Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que consequência? São esses que se matam por diversas formas. Então, que compensação lhes podem oferecer? Pensa bem, nenhuma, porque nós destruímos a vida e nós não podemos sermos infratores da lei de Deus. Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Então, qual que é a nossa esperança? Nós temos falado tanto em esperança. Que esperança é a nossa? Porque a esperança vem de um verbo esperançar, que nos convida ao trabalho, que nos convida a mudar o nosso programa, nosso parâmetro de vida, nosso programa de ação. Todos nós somos convidados a reencarnar para sermos felizes. E ninguém reencarna com ideia de suicídio. No entanto, aqueles que assim já o viveram por muitas vezes, já repetir o suicídio, essa reminiscência de memória é muito forte na atual reencarnação. E nós precisamos tomar muito cuidado com a propagação das doutrinas materialistas, pois elas funcionam em nós como um veneno. E ela muitas vezes também nos influenciam nas ideias de suicídio, e a maior parte das pessoas que suicidam alimentavam estes pensamentos. E então o Espiritismo, ele vai nos mostrar que nós precisamos mudar a nossa forma de ver, de viver, de compreender melhor quem nós somos. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde em suma surge, desponta dentro de nós
coragem moral. Amigos, todas as nossas lutas fazem parte do nosso crescimento espiritual. O Espiritismo é uma doutrina abençoada em nossa vida. É ela que vai nos mostrar, graças a Deus, a nossa imortalidade. E ela vai nos mostrar que os próprios suicídios voltam para comunicar nas reuniões mediúnicas em grandes dores, em grandes dificuldades. Então, o espírita, ele precisa ter uma força moral muito grande para ele contrapor a ideia de suicídio. Meus irmãos, façamos tudo para auxiliar aqueles que ainda alimentam desta forma. Toda a certeza de que abreviando seus dias chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num outro mal pior. Então, às vezes, pessoas veem aquela situação tão difícil, ai, não aguento mais, vou acabar com a minha vida. Só que quando chega no mundo espiritual, é muito diferente, a dor é gritante e ele pode ficar séculos naquele sofrimento atroz. Então, queridos irmãos, procuremos dar estímulos aos nossos irmãos, esclarecendo todos, para que nós possamos guardar a nossa existência, porque nós temos um instrumento divino que é o nosso corpo, para que nós possamos aprender, crescer para a luz, viver para o amor. E tudo isso que Deus tem nos ofertado é para nós um grande recurso, porque nossas potências divinas, nossos recursos que temos, eles precisam, de alguma forma, ampliar o nosso ideal. Então, procuremos retirar essa ideia, auxiliando aqueles que nós conhecemos. E nós sabemos, né, que nós também não podemos esquecer que os suicidas na espiritualidade, eles também não são órfãos da misericórdia divina. Inúmeros benfeitores procuram auxiliá-los, mas eles muitas vezes ficam à mercê de uma vontade doentia e de um remorso inestimável. Então, quando nós vamos ver que esse assunto precisa um olhar muito sério, para que nós vamos entendendo que as nossas provações, ela sempre está em cima de uma causa. E é por isso, né, em razão disso, que nós precisamos estarmos sempre preparados para enfrentar as nossas lutas, nossas próprias ações, com o pensamento, procurando redimir, compreender, valorizar todo o bem. E eu queria dizer a vocês, irmãos, que um dia, um minuto, uma hora em nossa vida é de extremo valor. Aproveitemos isso para que Deus nos auxilie, para que Jesus nos fortaleça e que os bons espíritos estejam sempre conosco. Que nós possamos, de uma vez por todas, perceber que Jesus precisa muito de nós e que as nossas lutas são sempre redentoras. Tenhamos harmonia, serenidade. Nas horas de dificuldades, pega o seu evangelho, faça a sua prece, você nunca estará desamparado. E que Jesus nos abençoe e que Ele possa penetrar a sua luz em todos os lares, alimentando-os de esperança, de força e de coragem. E nesta hora do passe, Jesus, convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos ao Mestre, rogando de Jesus o amparo, o fortalecimento para todos nós. Senhor, dai-nos força e coragem, que os benfeitores possam estender suas mãos sobre nossas cabeças, modificando a força do nosso pensamento, para que ele possa voltar para o bem. Fluidifica as nossas águas e que elas nos acalmem, e que a convicção do bem, do amor, da caridade seja constante em nossa vida.
Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Amados Jesus, olhe pela paz da humanidade, para que esta guerra possa modificar, possa terminar, pois tantos foram convidados a retornar, cumprindo com as suas provas, suas dores, mas o pensamento materialista tem tirado a vida de tantos irmãos. Ó Senhor, dai-nos força e coragem para que nós possamos contribuir no ambiente em que nós nos encontramos. Recebo com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Sintam-se agasalhados pelo amor de Jesus. Fique com Deus e sintam-se em paz. Que assim seja.